A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite para você que vai se achegar para ouvir esta palavra abençoada da parte de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo, meus irmãos, para ouvir mais uma vez, meus irmãos, a palavra de Deus, a palavra pura, meus irmãos. E mais uma vez, como de costume, vamos começar orando, meus irmãos. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Coloco o meu lar, Senhor. Senhor, minha casa, Senhor, a minha parentela nas tuas mãos, Senhor. Coloca o Senhor também, Senhor, esse amigo, essa amiga, Senhor, a sua família, a sua parentela, Senhor. A nossa saúde em tuas mãos, Senhor. Através desta palavra, Pai, vai levando, Senhor, confiança e esperança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala em nossos corações, Senhor. Transborda, Senhor. Desfaz cativeiro, Senhor. Vai desfazendo a incerteza, Senhor. Vai levando alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai levando milagre através desta palavra, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Meus irmãos, a palavra que eu vos trago essa noite é uma palavra diferente, que eu acho que eu nunca trouxe aqui no Facebook. Meus irmãos, se encontra no livro de Esther. Meus irmãos, vamos iniciar do capítulo 10, verso 3, que já é o final da história, meus irmãos. Que diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência, meus irmãos. Meus irmãos, para você que não conhece esta palavra abençoada, meus irmãos, a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que naquele tempo, um povo, meus irmãos, que foi dividido, que foi levado como cativo, ou seja, prisioneiro de guerra, meus irmãos. Entre eles, meus irmãos, foram muitas pessoas levadas para o cativeiro, ou seja, meus irmãos, prisioneiros, meus irmãos. Segundo os historiadores, Mardoqueu, ele era um oficial, meus irmãos, da Pérsia, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, meus irmãos, que a Bíblia, ela se inicia dizendo que naquele tempo, um banquete do rei Assuero, meus irmãos, no capítulo 1, meus irmãos, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele faz um banquete, meus irmãos, porque ele era rei, meus irmãos, e era comemorado algo especial no seu reinado. E a Bíblia diz que na fortaleza de Susã, isso foi proclamado, meus irmãos, e foi chamado a todos os príncipes e servos que tinham poder na Pérsia, meus irmãos, e Média. A Pérsia, para você que não conhece, meus irmãos, eu sei que isso aqui vai ser um pouco meio chato, mas eu vou falar, meus irmãos, para você entender. Ela é dividida em 127 províncias, ou seja, é muito grande, meus irmãos. E o rei Assuero era um homem que tinha poder, era um homem, meus irmãos, que era autoridade naquela época. A palavra do Senhor, ela vai dizer que o rei Assuero, ele faz o banquete e ele chama os príncipes da Pérsia e Média. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles começam a mostrar a sua riqueza, a sua glória, a glória do seu reino. Ele começa, meus irmãos, a fazer isso por 80 dias. A palavra do Senhor, ela nos diz que após ter bebido muito vinho, a palavra do Senhor, ela diz que o príncipe, meus irmãos, Assuero, ele faz uma chamada. Qual que é a chamada, meus irmãos? Ele convida a sua mulher, meus irmãos, para assim estar na sua presença. A palavra do Senhor, ela vai dizer que o nome da rainha era a rainha Vastes. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos,
algo sobre essa mulher, que era uma mulher bela, era uma mulher que tinha formosura, e quem ouvisse ia ver que aquela mulher era bonita aos olhos. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que aquela mulher, ela nega o chamado do rei. Aquela mulher, ela não se apresenta na presença do rei. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que o rei, sabendo disto, ele chama os sábios, ele chama aquelas pessoas entendidos, e eles perguntam sobre aquele fato, meus irmãos. E aqueles homens sábios, ele diz: olha, rei, se ela não for até a tua presença, as mulheres dos reis, elas vão ficar sabendo. Isso não vai servir de exemplo. Ou seja, meus irmãos, se ela não obedece ao chamado do rei, vai fazer com que ele perca a autoridade, vai fazer com que aos olhos do rei, das outras mulheres do rei, elas também vão fazer isso. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela pede o título de rainha, e a palavra do Senhor diz que o rei, ele pede, meus irmãos, para que os eunucos, assim, meus irmãos, enviem cartas para buscar mulheres virgens e formosas. E ali, meus irmãos, é agora que entra a afilhada de Mardoqueu, que era órfã. A palavra do Senhor, ela diz que ela se apresenta ao rei, e ela ganha destaque porque ela é mais formosa, meus irmãos. Ela é mais apresentável, ela é diferente. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que ela é escolhida para ser, meus irmãos, a rainha, para ser alguém que ia ficar no lugar da primeira rainha que tinha perdido o título. A palavra do Senhor, ela diz que naquele tempo, meus irmãos, houve, meus irmãos, um atentado, uma conspiração contra a vida do rei. A palavra do Senhor, ela diz que isso chegou até os ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu ficou sabendo, e Mardoqueu fez com que essa mensagem, meus irmãos, chegasse até o rei. A palavra do Senhor vai dizer que eram 2 cidadãos que intentavam contra a vida do rei. O seu nome era, meus irmãos, Bigitã e Teres. A palavra do Senhor diz que, sabendo o rei enforca aqueles 2 cidadãos, meus irmãos. E aquilo que aconteceu foi escrito no livro das crônicas, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que depois dessas coisas, no capítulo 3, o rei Assuero, ele exalta, ele engrandece a Amã. Meus irmãos, fica comigo que eu vou, meus irmãos, assim compartilhar a palavra do céu para nós, meus irmãos. Primeiramente para mim, meus irmãos, que a palavra, ela vem primeiramente para mim, eu recebo. A palavra do Senhor vai dizer que Amã, ele era filho de Amedata, a Gagita, a Jagita. Aí você vai dizer assim: quem que é esse cidadão? Meus irmãos, calma aí que eu vou te lembrar. A palavra do Senhor, ela diz que Deus, lá no livro, meus irmãos, de Reis, ele dá uma ordem para Saul. E qual é a ordem, meus irmãos? Vai até aquela cidade e destrói tudo, não fica com nada. Mas Saul, ele não obedece, e ele deixa o povo, e ele deixa, meus irmãos, um povo vivo. Ele não mata todo mundo, ele separa as melhores vacas, e por causa disso ele pede seu reinado. Ou seja, é esse povo, aquele povo que Saul poupou, é o povo que agora está sendo exaltado, meus irmãos. Ou seja, o povo está sendo exaltado à custa de alguém que fez os corretos, de alguém que fez uma ação. Meus irmãos, eu peço que você tenha calma e paciência, que eu já chego lá. Vai ser uma live breve, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vai dizer que depois que
Assuero, ele engrandece a Amã. E Amã, ele se torna, meus irmãos, o segundo depois do rei. A palavra do Senhor, ela diz que Amã, ele é alguém que gostava de ser idolatrado, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que ele faz, meus irmãos, com que todos os servos que entrassem, que estavam à porta do rei, se prostrassem perante ele. Mas Amã, ele era alguém, meus irmãos, que ele trabalhava para o rei, mas ele não obedecia à ordem humana. Meus irmãos, Amã, ele era, meus irmãos, alguém que era o povo inimigo, mas Mardoqueu era alguém que obedecia a Deus, era alguém que o costume dele não era adorar a homens, não era adorar a imagem, não era se prostrar para os homens, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que ele não se inclina, que ele não se prostra, meus irmãos. E isso chega ao ouvido de Amã. E Amã, ele fica indignado, porque todos se prostraram, mas Mardoqueu não se prostrou para aquele homem, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que ele, meus irmãos, ele começa a incentivar, ele começa a fazer a cabeça do rei, ele começa a querer matar, a querer destruir o povo judeu, porque ele era inimigo, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que Mardoqueu, sabendo disso, meus irmãos, ele sai, ele rasga suas vestes e ele vai até a praça. A palavra do Senhor vai dizer que o seu clamor chegou até o rei, meus irmãos, e ninguém poderia chegar até o rei, meus irmãos, vestido daquela maneira, mas ele sempre permanecia à porta. Ele sempre permanecia à porta do rei. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que Amã, ele fica preocupado, meus irmãos, em destruir. Amã, ele não se inquieta, ele planeja, ele projeta a morte de alguém, meus irmãos, que é justo. A palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que Mardoqueu, ele pede para sua afilhada, meus irmãos, Esther, se apresentar perante o rei, meus irmãos. Mas algo interessante que a Bíblia diz é que ele diz assim, meus irmãos: se tu não fores, eu tenho certeza que o socorro ele não tardará e ele virá de uma parte. Ou seja, meus irmãos, a confiança de Mardoqueu era num Deus que não falha, meus irmãos. Mas Esther, ela vai até a presença do rei, mas antes dela ir até a presença do rei, ela diz: olha, eu e as minhas servas, né, meus irmãos, que aquela mulher, quando ela recebia aquele título, ela ganhava 10 servas, e aquelas mulheres, elas proclamaram um jejum, um clamor, meus irmãos, e elas pedem para que o povo, eles façam o mesmo. A palavra do Senhor vai dizer que ela vai e ela chega até a presença do rei, meus irmãos. Algo que eu fico assim, meus irmãos, que eu começo a mastigar, é porque a palavra do Senhor vai dizer que se alguém não fosse convidado e chegasse até a presença do rei e ele não se levantasse o seu cetro, meus irmãos, aquele alguém era morto. Mas ela chega na presença do rei e ela chama a atenção do rei. Por quê? Porque ela é diferente, meus irmãos. E o rei levanta o seu cetro e ela toca na ponta do seu cetro, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que o rei, ele diz assim, meus irmãos: me pegue até a metade do reino e faz a tua petição e eu o darei. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto alguém está indo na presença do rei, alguém está planejando para matar aquele alguém justo. Alguém prepara a forca. Quem é esse alguém? É Amã. Amã, ele prepara a forca. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele faz uma reunião para matar.
ele planeja, ele faz, meus irmãos, aquilo achando que fez o certo. A Bíblia diz que tem caminhos que aos olhos do homem parece certo, mas no seu final é um caminho de morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele homem, ele não, meus irmãos, não se alegra até quando a Bíblia diz que ele, depois que ele matar, meus irmãos, depois que ele enforcasse é que ele ia se alegrar. Ou seja, ele está andando com mágoa porque alguém, meus irmãos, que fazia o bem, alguém, meus irmãos, que era justo, alguém que só pela sua presença incomodava, ele queria matar. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele faz o decreto, e aquele decreto, ele diz que aonde estivesse, naquelas 127 províncias, um judeu, esse seria morto, esse seria destruído, e tudo que tivesse seria despojado. Ou seja, tudo que eles tivessem, eles poderiam tomar posse, eles poderiam pegar para si. A Bíblia diz, meus irmãos, que então o rei ele assina esse decreto, mas a Esther, a afilhada, tinha feito uma petição, e durante essa petição, no dia seguinte ia ter um banquete. A Bíblia diz, meus irmãos, que antes do banquete, o rei Assuero, ele diz algo maravilhoso, né? A Bíblia diz que ele estava no pátio, meus irmãos, do rei, e a Bíblia diz que tudo aquilo que foi planejado, Esther fala na presença do rei. Aí Mardoqueu começa a se humilhar para Esther e começa a clamar por sua vida. Tem misericórdia da minha vida, meus irmãos. E quando o rei chega, ele fica em pé, meus irmãos. A Bíblia diz que o rei, ele fala para Amã: apressa-te. Lá no capítulo 6 de Esther, verso 10, toma a veste e o cavalo, e assim vai com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisas nenhuma omites, e tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e levou Mardoqueu pelas ruas, e o que ele apregoava era assim, meus irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele gritava: assim fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Meus irmãos, eu queria tocar alguns pontos aqui que eu não falei. Meus irmãos, Amã estava sendo humilhado. Amã era alguém que estava sendo perseguido, mas Amã era alguém que não saía da posição, meus irmãos. Amã era alguém, me desculpa, meus irmãos, Mardoqueu era alguém que estava sendo humilhado, que estava sendo caçado, meus irmãos. E havia um decreto, para você ter a noção, no decreto era morte, meus irmãos. Mas isso, quando chega aos ouvidos do rei, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus faz com que aquele homem ele perca o sono. Talvez você esteja preocupado, pensando no que vai falar, mas o Senhor vai fazer alguém perder o sono por tua causa, para agir em teu favor, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que foi feito para matar, meus irmãos, aquilo que ele armou foi a própria cova. E ele não estava vendo porque ele estava agindo pela ira. Ei, meus irmãos, aqui eu já queria liberar uma palavra. Cuidado o que você está levando no teu coração. E cuidado. E aqui eu queria fazer uma pergunta. Qual é o sentimento no qual você está fazendo isso? Talvez você queria uma resposta, mas o Senhor manda te falar qual é o sentimento no qual você quer isso. Qual que é o sentimento que está no teu coração? A Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que foi para a morte se tornou em vida, porque Esther, ela chegava na presença do rei, mas ela
aquele pedido foi diferente, meus irmãos. Ela chegou de joelhos clamando, porque assim é o servo de Deus. Eu não conheço vitória sem oração, meus irmãos. Eu não conheço um Deus que ele trabalha com o povo de pé. Eu não conheço a um Deus, meus irmãos, que esqueceu, meus irmãos, dos seus filhos, porque ela chega na presença do rei de joelhos, mas quando o rei fala, ela se ergue. Por quê, meus irmãos? É a confiança. Ela chega lá preocupada, porque a sentença também é para ela. A sentença é para ela porque ela é judeu também, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele decreto, ele é quebrado. E agora está ao contrário. Se o povo, meus irmãos, a Jagita vai para despojar, o povo já está sabendo. E a ordem é, se eles vierem me atacar, vamos se defender. A espada. Aí você vai dizer, teve morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo de Deus, ele tem 4 defesas, mas só uma é o seu ataque, que é o quê? Que é a palavra do Senhor. Enquanto Satanás queria matar, roubar e destruir, o povo vinha com a palavra, meus irmãos, combatendo. Talvez você não entendeu, mas o casamento, a área que for, no qual a base é a palavra, aí você vai dizer o que é a palavra, meu irmão? A palavra é Jesus, meus irmãos. Sabe por quê Mardoqueu ele não saía do lugar? Porque o vento até vinha, mas a sua rocha, meus irmãos, não se movia. Ei, meus irmãos, Mardoqueu sentiu medo. Talvez você está sentindo medo, talvez você está preocupado, meus irmãos, mas o Senhor é aquele, meus irmãos, que ele exalta, que ele abate, meus irmãos, mas também que aquele que se humilha na sua presença, ele exalta, meus irmãos. Lá no livro de 1 Samuel 2, verso 7, ela diz o seguinte, meus irmãos, só para encerrar a live: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria estar fazendo uma oração de encerramento e vou estar orando por você que pediu e por você que também que não pediu, meus irmãos. Nilzinho, amém, meu amado. Vamos estar orando. Senhor Deus, meu Pai, eu coloco a vida dos teus filhos, dos teus servos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, todo o cativeiro, Senhor. Todo o cativeiro de tristeza, Senhor. Todo o cativeiro de angústia, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando o jugo, Pai. Vai quebrando palavra contrária, Senhor. Ó Deus, coloca, Senhor, uma arma, Pai, que é a palavra de Deus na mão de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Pai. Levanta, Senhor, faz com que Jesus, vai levando honra, Pai. Vai levando honra, Senhor, porque muitos falam, Senhor. Muitos falam, Senhor, que vai ser mais um, que vai ser mais uma, Pai, que já era, Pai, Pai, que não volta mais atrás, mas Tu és o Deus que muda a situação, Pai, Tu és o Deus que transforma, Pai, Tu és o Deus que renova, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai, vai lembrando, Pai, em nome da Lavarassurian, da Lavaiaceia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai confortando, Senhor, vai dando sabedoria, Senhor, para cada um que está aqui saber lidar com as situações, Senhor.
Ah, Jesus, que cada um que seja justo, Pai, que não se preocupe, Pai, porque Tu és fiel e Tu ages, Senhor. Ah, Deus poderoso, assim eu te agradeço, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, conforta os corações, Senhor, leva a alegria, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, assim eu te peço, Pai. Glória seja dada a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, só para reprisar, eu não sei se você entendeu a palavra, mas Mardoqueu, ele estava lá aprisionado, meus irmãos. Ele tinha sido levado cativo, ele era preso de guerra, meus irmãos. Ele estava lá passando por um processo, mas ele estava servindo a Deus. Ei, meus irmãos, independente da área, do lugar que você está, acredita no Deus que você serve, meus irmãos, porque o Deus que levantou, meus irmãos, o pobre do necessitado, que levantou, que fez que Mardoqueu ele fosse o segundo e ele fosse um homem respeitado, ele vai fazer com que as pessoas, nem é você que vai falar, é as pessoas que vão olhar para você e vai dizer, lá vai ela é diferente, ele é diferente, meus irmãos. Assim eu queria agradecer essa oportunidade de você, meus irmãos, que sentir vontade de estar compartilhando, meus irmãos, de estar podendo dar um like para assim alcançar vidas. Eu agradeço desde já e a paz do Senhor invada o teu lar, meus irmãos. Glória seja dada a Deus. Aleluias, meu Deus.